Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática da terceira série do ensino médio, onde a gente vai trabalhar hoje sobre estatística, especificamente sobre população e amostra, certo? Mas, antes de trabalharmos na aula propriamente dita, acompanhe comigo aqui um vídeo. Olá, hoje falaremos sobre as estatísticas. Começaremos através de uma investigação. Iremos coletar dados e também classificá-los. E aí então, iremos apresentá-los. E teremos uma condição bem melhor de tomarmos uma decisão. Veremos agora um exemplo onde utilizaremos as estatísticas. Há necessidade de construirmos um hospital na cidade. Qual a melhor localização? Essa localização deve ser estratégica, de maneira que possamos atender o máximo de pessoas possíveis. Mas podemos também termos várias unidades. Como chegaremos nessa decisão? De maneira mais inteligente, utilizaremos as estatísticas. Para tomarmos melhor a decisão, precisaremos de alguns dados estatísticos. Quais são eles? Primeiramente, o número de habitantes da nossa cidade. Entre eles, quantidade de homens, mulheres e crianças. E quais são os principais tipos de enfermidades? Oi, pessoal. Graças às estatísticas estou salvo. O hospital fica 5 minutos aqui de casa. Eu prometo para vocês que assim que eu melhorar, estarei aí com vocês. Tchau, tchau. Ok, pessoal. Então você acompanhou aí no vídeo do professor Alexandre, tá? A importância da estatística dentro do nosso cotidiano, onde, nesse exemplo ele falou dos hospitais, a importância de você trabalhar essa estatística para a melhor localização de um hospital, de modo que atenda de modo efetivo mais pessoas, tá? Acompanhe aqui na tela comigo então, olha só. Nós temos aqui então que a estatística é o conjunto de métodos que tem como objetivo a coleta, o tratamento e a interpretação de dados. Ou seja, a estatística ela é importante justamente para que você possa tomar uma decisão da melhor maneira possível, tá bom? Voltando aqui para a tela então, olha só. Dentro da estatística ainda, você tem a população. O que é a população? É o conjunto de todos os elementos que podem oferecer informações relativas ao estudo efetuado. Isso é chamado então de universo estatístico ou população. Nós temos aqui então um exemplo, por exemplo, né, de um estádio de futebol, que está aqui do meu lado, tá? Então nós temos dentro do estádio de futebol uma certa população que é justamente os torcedores que estão assistindo um jogo de futebol naquele momento. Além disso, por favor, dentro desse estádio eu posso pegar uma quantidade específica de torcedores. Essa quantidade específica é chamada de amostra. Então reparem que a amostra ela corresponde a um grupo representativo da população. Então, a população é o geral. A amostra sempre será uma parte dessa população. Tá beleza? Voltando aqui para a tela, então. Dentro ainda da estatística, nós temos dados qualitativos e dados quantitativos. Perfeito? Esses dados são utilizados para o estudo estatístico, que podem ser categorizados em quantitativos ou qualitativos. Os dados quantitativos, se a gente fala em quantitativo, já tem a ideia de quantidade, ou seja, os dados quantitativos são aqueles que só podem ser expressos na forma de números ou numerais. E nós temos aí alguns exemplos de massa, né, a sua massa corpórea, que é quando você sobe na balança e aparece lá, sei lá, 60 quilos,
70 quilos e assim sucessivamente. Nós temos ainda a altura, que geralmente é medida por uma régua, por uma trena. Nós temos o tempo, que é o tempo cronometrado, por exemplo, de um relógio, a idade de uma pessoa ou a quantidade de filhos de uma pessoa também. Além disso, além dos dados quantitativos, que, de novo, insisto, é sempre em relação à quantidade, nós temos também os dados qualitativos. E aí, qualitativo vem de qualidade, ou, na verdade, uma característica, tá? Esses dados qualitativos são aqueles que não precisam ser expressos na forma de números. Eles podem ser descritos como substantivos ou adjetivos. E aí nós temos os seguintes exemplos: cor dos olhos, se uma pessoa é fumante ou não, se uma pessoa é doente ou sadia, a cor da pele ou a escolaridade. Mas atenção, por mais que aqui no texto tenha dito que não precisa utilizar números para que a gente tenha um dado qualitativo, não quer dizer que não seja obrigatório também. Aliás, não quer dizer que não seja possível utilizar número. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pesquisa onde você tem que avaliar um certo produto. E essa pesquisa, ela tem classificação 1 para ruim, 2 para bom e 3 para regular. E aí as pessoas, que vão colocar essas notas, esses números, eles são sempre em relação a essa classificação de ruim, bom ou ótimo. Não necessariamente esses números irão tratar de quantidade. Então, se esses números não tratam de quantidade, eles são em relação à classificação de um produto, então eles estão dentro aqui dos dados qualitativos. Perfeito? Vamos então aqui ao nosso primeiro exemplo. Acompanhe comigo na tela. Nós temos aí a seguinte situação problema. Para saber as intenções de um voto, de um certo Estado brasileiro, nas próximas eleições, uma empresa entrevistou 2.000 cidadãos representativos da população do Estado com mais de 18 anos. Indique a população e a amostra. Antes de nós resolvermos, vou te mostrar aqui um vídeo rapidamente. Acompanhe comigo. Para saber as intenções de voto de um certo estado brasileiro nas próximas eleições, uma empresa entrevistou 2.000 cidadãos representativos da população do estado com mais de 18 anos. Indique A. a população, B. a amostra. Então, olha só, pessoal, como nós vimos agora há pouco no texto que eu te mostrei, tá? A população é como se fosse a quantidade geral e a amostra é uma parte dessa população. Especificamente, aqui nesse exemplo, acompanhe comigo o texto, olha só aqui na tela. Nós temos aqui, então, o seguinte: para saber as intenções de voto de um certo estado brasileiro, vamos marcar aqui, então, de um certo estado brasileiro, nas próximas eleições, uma empresa entrevistou 2.000 cidadãos. Então, vou marcar bem aqui esses 2.000 cidadãos representativos, perfeito? Da população do Estado. Então, vamos lá. A questão quer saber, primeiramente, dentro desse exercício, dessa atividade, o que é a população? É justamente o Estado brasileiro, né? Então, vou colocar aqui o Estado brasileiro, tá? Que estado é esse? Não sabemos, qualquer um dentro do nosso país, tá? E a amostra é justamente os 2.000 cidadãos. Porque pensa comigo, se estamos trabalhando com o Estado, não existe nenhum Estado que tenha uma população de 2.000 pessoas, né? Logicamente, os estados têm uma população muito maior do que 2.000. Então, dentro dessa população, eu estou pegando, ou a pesquisa está sendo específica com apenas 2.000 cidadãos. Então, esses 2.000 são uma parte do todo.
são a parte da população que poderia ser trabalhada, tá certo? Nosso próximo exercício temos o seguinte, acompanhe comigo. Para cada um dos seguintes caracteres, diga se eles são quantitativos ou qualitativos. Ou seja, a gente vai analisar agora cada um dos exemplos aqui, nós temos 4, tá? E verificar se esses exemplos, eles tratam de dados quantitativos ou de dados qualitativos. Vamos verificar então? Olha só. O primeiro é a idade. Como é que a gente representa uma idade? Ah, uma pessoa tem 17 anos, 35 anos, 20 anos. Ou seja, a idade é representada por número. Então, nós temos aqui um caractere ou um dado quantitativo, tá? Vamos colocar bem aqui. Quantitativo. Perfeito. O nosso próximo exemplo, nós temos aqui um local de nascimento. Esse local independe se estamos tratando de um país ou de uma cidade, tá certo? Mas o local de nascimento, ele não é específico com números, tá bom? É o local, é a cidade ou estado, ou país até. Então aqui é um dado qualitativo, tá? Não se esqueçam também que, independente de onde uma pessoa tenha nascido, isso não a torna melhor do que outra, tá? Ok. Distância de casa à escola. Bem, a distância ela é calculada com números, tá certo? Até porque essa distância ela pode ser calculada em metros ou até mesmo em quilômetros, tá? Dependendo da distância que você vai percorrer da sua casa até a escola. Se estamos trabalhando com metros e ou quilômetros, estamos trabalhando com números. E se estamos trabalhando com números, então esse dado é quantitativo. Vamos aqui para a tela então. Então aqui na letra C nós temos um dado quantitativo, tá? Então vou colocar bem aqui. E na letra D, nós temos aí a cor do cabelo. Repare que nós estamos tratando da cor do cabelo, não da quantidade de fios de cabelo, tá certo? Então, se estamos tratando da cor do cabelo, nós estamos tratando de um dado qualitativo, certo? Então, vou colocar aqui do lado, nós temos aqui um dado qualitativo. Tá? E de novo insisto, como eu falei na letra B, a cor do cabelo também não torna uma pessoa melhor do que a outra só por causa desse detalhe, tá? Então, a gente verifica aqui o seguinte, que um dado sempre será quantitativo quando ele for representado por números, por uma quantidade. E um dado será qualitativo quando for representado por uma característica, por um adjetivo, por um substantivo. Eita, engatou. Por um adjetivo ou por um substantivo. E até mesmo também por um número, quando esse número for direcionado justamente a um adjetivo, tá? Então não se esqueçam disso, pois é muito importante dentro da estatística, tá certo? Primeiro então, população trata do todo, a amostra é uma parte dessa população. Quando você quiser analisar um dado quantitativo, esse dado especificamente tratará de números. Quando você quiser tratar de um dado qualitativo, esse dado tratará de uma qualidade, um substantivo ou um adjetivo. Perfeito, pessoal? Espero então que vocês tenham compreendido, tá? Vamos chamar aqui agora a nossa DLI. Ok, na nossa DLI nós temos aqui então a primeira questão que diz o seguinte. Relativamente aos habitantes de uma comunidade do interior do Amazonas, considere as seguintes variáveis estatísticas: sexo, profissão, número de anos de estudo, tempo que passa a ver televisão e o número de pessoas da família. E aí, em relação a esses 5 exemplos, né?
ou a essas 5 alternativas, você tem que dizer justamente em cada uma delas se elas se classificam dentro de dados quantitativos ou dados qualitativos. Perfeito? Mas atenção que não é somente essa questão. Nós temos ainda a questão 2, que diz o seguinte: pretende-se fazer um estudo sobre o número de irmãos dos alunos do 3º ano de uma escola do Centro de Mídias. Para isso, foram entrevistados 6 alunos. Sendo assim, responda: qual é a população em estudo? E letra B, qual é a amostra? Tá bom, gente? Então, dentro do que você aprendeu aqui na aula, responda aí as questões. Eu vou acompanhar aqui no chat e daqui a pouco a gente retorna para conversarmos sobre elas.
Ok, pessoal? Então estamos aqui de volta para verificarmos a resolução da DLI, tá? Eu gostei muito da participação de vocês, tá certo? Eu vi aqui que nós temos alguns alunos respondendo corretamente, outros não, mas isso aqui eu vou corrigir já já, tá certo? Vamos verificar aqui então algumas respostas. Acompanhe comigo então. Nós temos aqui o seguinte, olha lá. Então olha só, nós temos aqui a Glória Maria, né? Importante, né? Nossa aula está chegando lá no Rio de Janeiro, que respondeu aqui da primeira questão, a letra A, qualitativo, letra B, qualitativo, letra C, quantitativo, D, quantitativo e E, quantitativo. Beleza. Mais uma participação, nós temos aqui também o João Vitor, que respondeu a mesma coisa que a Glória Maria, legal. E temos também da segunda questão, acompanhe lá, nós temos aqui a Letícia, acho que é a Letícia Guerra, né, pela complementação do nome. Ela disse que na letra A da segunda questão são todos os alunos do terceiro ano e a letra B são 6 alunos. Outra participação, nós temos também a Ana Vitória, que disse que na segunda questão, a letra A, a população é a escola do centro de mídias e a amostra são os 6 alunos. E também nós temos uma outra participação que é do Augusto Nascimento, creio eu, né? Que disse também que na letra A da segunda questão, a resposta são os alunos do terceiro ano da Escola de Centro de Mídias e a letra B são os 6 alunos. Bem, pessoal, mediante essas participações, logicamente, tivemos muito mais, né? E mediante essas participações, vamos verificar então agora aqui a correção das questões. Acompanhe na tela comigo. Nós temos aí então, primeiramente, certo? Na questão 1, que analisar cada um dos 5 exemplos e verificar se tratam de dados quantitativos ou de dados qualitativos. O sexo da pessoa. Bem, nós temos uma classificação entre sexo masculino ou feminino. Aqui não trata de números, né? Então nós temos aqui qualitativo, certo? A profissão também, a classificação dela não necessita diretamente de números. Então, nós temos aqui um dado qualitativo. Perfeito? Número de anos de estudo, ou seja, quanto tempo a pessoa está na escola, numa faculdade, estudando para um concurso público, enfim. E aí, como é número, aqui já entregou a resposta, né? Se é número, então estamos tratando de um dado quantitativo. Perfeito? Na letra D, o tempo que uma pessoa passa vendo televisão. Opa! Aqui está tratando de tempo. Esse tempo, no caso, não é se está nublado ou se está sol, tá? O tempo aqui é a quantidade de tempo que você passa em frente à televisão. Ou seja, se é dado em minutos ou em horas. E aí esse tempo trata de números, sendo assim, então, é um dado quantitativo. E, por último, o número de pessoas de uma família. E aí, de novo, olha lá que dentro da questão nós já temos a resposta. Se fala de números, então aqui é um dado quantitativo também. Tá? Então, nós vimos aí que os nossos alunos acertaram essa questão. Perfeito. Próxima questão, temos o seguinte. Pretende-se fazer um estudo sobre o número de irmãos dos alunos do terceiro ano de uma escola do centro de mídias. Para isso, entrevistaram 6 alunos. Responda, letra A. Qual é a população? Gente, como eu lhes falei durante a aula, né, na nossa parte teórica, a população sempre é o todo. Que todo seria esse? Bem, estamos tratando aqui do terceiro ano de uma escola do centro de mídias, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Então, nós temos aqui o terceiro ano de uma escola do CEMEAN, certo? E a amostra, no caso aí, é uma quantidade de alunos dentro dessa população. E aí, nesse caso, nós vimos que essa quantidade, ou essa amostra, é em relação aos 6 alunos. Beleza? Então, nós temos aqui, na letra B, a amostra, são os 6 alunos que foram
entrevistados, tá? Então, legal também a participação dos alunos que também acertaram aqui a nossa segunda questão. Então, pessoal, isso aqui que a gente viu aqui na aula, né, esse assunto, é o básico para a estatística. É você saber o que é população, o que é amostra, quais são os dados quantitativos e qualitativos, pois um estudo pode ser direcionado justamente para esses dados, tá certo? Então, agradeço aqui a participação de todos, tá bom? Foi muito legal aqui a participação de vocês dentro da aula e a gente se encontra em breve. Obrigado, pessoal, e até a próxima.